Oi, Banot, bom dia. Hoje eu quero dedicar o shiur para Ilui Nishmat de Rachel Bat Haim, que é a mãe de uma Kalá, que eu fiz o casamento dela 3 semanas atrás, e ela, infelizmente, faleceu ontem de manhã. E, não sei, para mim foi meio traumatizante escutar a notícia. Ela, na semana do casamento, que foi tipo 1 mês atrás, ela começou a, não sei, ter muita dor de cabeça e não estava se sentindo tão bem. Aí fizeram os exames e falaram que tinha alguma coisa no sangue dela, não sabiam o quê, e eles tinham que fazer mais exames. Só que ela falou: sexta-feira é o casamento da minha filha. Eu contei para vocês que eu tinha 2 casamentos interessantes, um do lado do outro. E era um desses. Agora, Pachuta agora, menos de 1 mês atrás. Aqui. E, bom, sexta-feira foi o casamento, Shabbat Brachot, domingo ela foi para o hospital para continuar outros exames. 2 dias depois, os médicos anunciam, ela está com leucemia. Do nada. Agora, de qualquer maneira, você pensa... Ok, Bezrat Hashem, leucemia é um dos mais fáceis de se curar, eles muitas vezes trocam todo o sangue do corpo, fazem tratamento para evitar, tal. Ceder, Bezrat Hashem, rezando. De repente, a mulher começa a ledader, tipo, piorar. E a gente tem lim, e não sei o que, e shiurim, e brachot. Entrou em coma. Já. Ontem eu ligo para os garotos falando: olha, o vídeo está pronto. A gente tinha que pagar mais um pouquinho, que passou da hora, não sei o quê. Aí o Hatan fala para mim: eu estou saindo agora da levaiá da minha sogra. A gente se fala depois, ou então fala com a minha mãe. Eu desliguei o telefone e eu estava tonta. Passou tonta. Eu pensei... Primeira coisa que eu pensei, 1 mês atrás, essa mulher estava do meu lado. Tipo, você não como chama? Locolete, você não pega. O que está acontecendo? Como pode ser que a mulher estava bem e, de repente, ela não está aqui? E, bom, isso me fez lembrar uma cena também lá bacana que aconteceu na nossa cidade. Um vizinho nosso que foi morto no atentado que teve no Shariafo, também pai de 8 filhos. E aí eu comecei a lembrar o que falaram nesse período da morte dele, que veio dentro da Shivá, dentro dos 7 dias da Shivá, veio o Rav Kolodetsky para a nossa cidade. Ele veio Bechavana para passar Shabbat com a viúva e os 8 filhos. E aí toda a cidade se reuniu Shabbat à tarde para escutar o Divrei Torá dele. E ele falou uma coisa que, por um lado, eu falei, é muito racional. Ou seja, por um lado faltou o sentimento. Por outro lado, eu falei, make sense. Ou seja, se você vai na profundidade da realidade do mundo, o que ele falou é o correto, óbvio, né? Rav Kolodetsky. Mas ele explicou para a gente assim, que a gente tem que ter consciência que a gente veio para esse mundo para cumprir um tafkid e um tikkun, uma função e um consertar alguma coisa. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. E então ele falou, por exemplo, você comprou uma blusa na Kanfei Necharim, na loja da Goldberry, na Kanfei Necharim. Você pega o 55 da Malchei Israel em direção a Arnov e você vai parar na Kanfei Necharim para trocar a blusa. Não ficou boa, sei lá. Você está subindo a Nadjara, né, para quem conhece Israel, e você já começa a se mexer porque daqui a pouco você vai descer, né?
Você vai daqui a pouco descer. Aí a menina do teu lado fala assim, você já vai descer? Você fala, sim. Ela fala, por quê? Esse ônibus vai até o final de Arnolf, porque você não vai até o final. Você olha para a cara dela, tipo, Kesher, o que tem a ver? Não, eu preciso descer na Canfene Sharim. E ela olha para você e fala assim, mas tu mérito, você quer descer na Canfene Sharim? Tô te falando, o ônibus vai até o final de Arnolf. Você já pagou 5,50 shekel, aproveita a viagem até o final. Você olha para a cara dela, tipo, meu, você não está entendendo. E, bom, ele começa a desenvolver essa ideia, até que ele fala para a gente veio para o mundo cumprir um tafkid e um tikkun. No momento em que a gente cumpriu o tafkid e o tikkun, zero. A partir daí, é um sofrimento para a nossa alma continuar nesse mundo. Por quê? Porque, na verdade, nós não somos o corpo material que a gente está vendo com os olhos materiais. A gente, Bemet, somos a alma interna. A alma veio para esse tafkid, para esse tikkun. No momento em que ela cumpriu o tikkun dela, shalom, ela não tem mais o que fazer aqui. Então, ela ficar no corpo depois que ela fez o tikkun e o tafkid é um sofrimento muito grande. Agora, obviamente, a pessoa morrer, Haz v'Chalila, desse jeito, como eu falei da mãe, ou num atentado, é uma cena horrorosa, mas a gente não entende Heshbonot Shamayim, a gente não entende as contas de Hashem, ou seja, Kanire, eles tinham uma capará que passar, e a capará foi pequena, porque morrer num atentado é na hora. Ou seja, a pessoa nem sofre. Eu acho que ele não sofreu, pelo que eu lembro do atentado. Sim, sim. Que eu me lembre, ele morreu na hora. E a Shamishmor. Então, tipo, tinha alguma capará que ele tinha que cumprir e morrer daquela maneira horrorosa. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que se Hashem chamou aquela alma naquela hora, é porque ele já cumpriu o tafkid e o tikkun dele. Depois, no Shloishim, veio o Rav Menachem Stein, que também é um palestrante famoso aqui em Israel. E ele estava explicando mais ou menos a mesma ideia do Rav Kolodetsky, mas com outra cara. Ele colocou um exemplo, tipo, você tem um mergulhador da Tzavá, ok? Para ele fazer a função dele de mergulhador, eles geralmente fazem coisas embaixo do mar, né, nas profundidades do mar. Então, ele tem que se vestir de uma maneira apropriada para poder descer para o fundo do mar, ok? Então, ele deu um exemplo. Um dos mergulhadores da Tzavá dão para ele uma função que ele tem que colocar um microfone embaixo de um navio do inimigo. Ok? Essa é a função dele. Ele tem que descer numa profundidade absurda e por isso colocam nele todo aquele equipamento de mergulho, roupa de borracha, aqueles nadadeiras nos pés, respirador, né, oxigênio para ele. Eles têm um óculos hermeticamente fechado, eles têm auriculares especiais para água. Tá bom, ele desce, chega no navio do inimigo, coloca o microfone e ele volta para a praia. Quando ele sai, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é o quê? Ele começa a tirar toda aquela parafernália de cima dele. Chega uma pessoa, Mamacha, ele deu um exemplo super parecido. Ele falou, chega uma pessoa para ele e fala, por que você está tirando tudo isso? Você não entende a tecnologia que tem nesses aparelhos? Ele fala, olha, eu precisava
tecnologia para cumprir minha função no Omek Hayam, no fundo do mar. Agora eu saí, eu não preciso mais dessa roupa. O outro começa a discutir com ele, imagina, olha isso aqui, esse óculos, esses auriculares e não sei o quê, e olha essa roupa. Ele olha pro cara, tipo, meu, você viaja, agora eu tenho os meus olhos, eu não preciso desse óculos, eu tenho meus ouvidos, eu não preciso desses auriculares, eu posso respirar sozinho, eu tenho nariz, eu não preciso do oxigênio. É óbvio que eu tenho que tirar. E eles começam a discutir, não sei o quê. O que ele quer dizer? O Rav Menachem Stein olha para a gente e fala: quem está falando com vocês agora? É a minha boca? É a minha língua? São os meus dentes? Ele fala: não. Quem está falando com vocês é a minha alma. A minha alma usa os aparelhos do corpo para poder se expressar no mundo material. Eu preciso dos dentes, da língua, da boca, para expressar o que a minha alma está dizendo. Mas o corpo não sou eu. Eu sou a minha alma. E aí, bom, todo mundo começou a chorar. Aí ele olha assim para os órfãos e ele fala: saibam vocês que o pai de vocês não morreu. Quem morreu foi o corpo. O pai de vocês continua vivo, Liad Kisei HaKavod, ao lado do trono de HaKadosh Baruch Hu. Bom, todo mundo chorando, obviamente, né? Mas a mensagem que ele quis passar era muito forte. E aí ele falou para eles uma coisa importante. Ele falou: do lado do Kisei HaKavod, do lado do trono celestial, o teu pai vai poder te ajudar muito mais do que dentro da limitação material que ele estava aqui. Então, para a gente, é uma coisa muito forte pensar isso, tá? E o dia a dia dessas crianças, obviamente, deve ser muito, muito difícil. Eu nem entendi essa página, de que o pai pode ajudar eles mais lá de cima. Sim, porque ele está aliado a Kisei HaKavod. Agora ele está falando com a Kadosh Baruch Hu muito mais, diretamente, entendeu? E, outra vez, é muito racional o que eles falaram, mas você vê que é interessante que os dois falaram mais ou menos a mesma coisa, de outra forma, né? Sim. E, olha, não passou 6 meses, a filha mais velha ficou noiva. E a filha mais velha ficou noiva de um garoto muito especial. Eu fiz o casamento, Baruch Hashem, e de graça. Eu fiz o casamento de graça. Eu fiz o casamento deles, Beit Nadvut, voluntariado, porque eu achei que era muito especial. E eu falei, a mãe não estava em condição de se organizar para o casamento de maneira nenhuma. A menina também estava, meio fora de estação. E eu falei, certamente eles precisam de ajuda. E eu quis ajudar a Baruch Hashem Zahiti. E eu vi, o menino era tão especial. Ele mamash, ele foi, assim, uma pessoa incrível para ela. Todo o tempo ele perguntava o que ela precisava. Ele era muito raguish, muito sensível para as necessidades dela. E, Bemet, eles moram do meu lado. Eu vejo como ela floresceu depois que ela casou com esse garoto. Ela, mamash, foi super, super bacana para ela. Super bacana. Ele ajudou ela a abrir um negócio. Ela abriu uma loja de roupa. Agora ela abriu uma outra filial em Beit Shemesh. Você vê que ela tá bem, entendeu? E eu sempre lembro da frase do Rav Menachem Stein e falo, Pashut, o pai dela escolheu esse Hatan para ela lá em cima. Mamash, muito, muito forte. E, bom, e coincidentemente, que não coincidentemente, porque não existe coincidência nesse mundo, mas eu, justo ontem, estava escutando um shiur do Rav Jacobs, dos Estados Unidos, que ele é uma pessoa incrível. E ele falou uma coisa que era, como se diz, mitlabesh, se fala em hebraico, que se encaixa muito em todos esses pensamentos que eu tive ontem. E aí eu falei, eu quero trazer isso para vocês, porque, na verdade, Haz v'Chalila, a gente não precisa chegar num nisayon tão caché, tão difícil como Halila, essa Kalá que perdeu a mãe.
Mas certamente a gente tem muitos testes no nosso dia a dia onde o que o Rav Jacobs trouxe pode ajudar a gente, tá? Que tem a ver com o que a gente falou até agora. Na verdade, o que a gente falou até agora? Que existe uma realidade que a gente vê com os olhos materiais, mas existe uma realidade que ela é mais real por trás das cortinas. O que quer dizer? Que tem coisas que o nosso raciocínio lógico pega que não são realmente verdadeiras, ok? E a nossa função é reconectar a nossa essência para essa verdade, ok? E entender que existe uma energia que flui no mundo que traz uma mensagem diferente, ok? E aí ele fala que só quando a pessoa consegue se anular, ela consegue entender essa realidade, essa energia que gira no mundo, que é uma energia espiritual, ok? E então ele traz assim, que o Baal Shem Tov, ele ensina a gente que o mundo se renova a cada segundo. E se a gente prestar atenção, essa energia espiritual, ela está no ar, ela está nos nossos órgãos, nas nossas células, nas nossas moléculas. Ou seja, quem quer consegue entender que existe aqui uma Chokhmah, existe aqui uma força muito espiritual no mundo que é além da lógica que a gente está acostumado a entender. Ok? Então, ele fala que tem muita coisa que atrapalha a gente a perceber essa energia espiritual. E uma delas é o ego. O ego da pessoa muitas vezes coloca a gente numa situação em que a gente, como se diz, esconde o que é a realidade do mundo, tá bom? E então ele fala que às vezes a gente, por exemplo, acha que quem faz as coisas somos nós. E a gente não entende que Hashem dá a cor para a gente fazer as coisas. Se a gente tem uma função, ele te dá a Chokhmah, a inteligência para fazer o que você precisa. Ele te dá a sensibilidade para fazer a tua função. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais racionais. Ou seja, Hashem dá os instrumentos apropriados para cada pessoa cumprir a função e o tikkun dela, o que ela tem que consertar, ok? Mas se a gente não percebe que as nossas qualidades são, na verdade, instrumentos que Hashem deu para a gente pode entrar ou seja, o ego pode fazer a gente pensar que somos nós. E a gente, assim, começa a ser orgulhoso, a gente começa a ser egoísta, a gente começa a ser, como se diz, kassan, nervoso, ok? E o ego, às vezes, convence a gente a se fantasiar de uma coisa que nós não somos, na verdade. Por quê? Porque toda pessoa, a gente falou isso na vez passada, toda pessoa tem a necessidade de ser valorizada, de ser amada e de ter shayachut, de estar ligada com um grupo de pessoas, ok? E muitas vezes o ego convence a gente a agir de forma que não tem a ver com a nossa essência. Por quê? Porque você quer se encaixar em algum grupo. Você quer que te valorizem, você quer receber feedback positivo, você quer sentir que gostam de você. Então, ele fala que isso a gente tem que saber, como se diz, balancear, ok? Equilibrar a realidade do mundo com o que o ego empurra a gente para fazer, ok? E se a gente consegue se anular, então a gente consegue romper todo esse barulho que existe ao nosso redor e se reconectar
a verdade da criação, tá? É meio profundo, tá? Vamos explicar um pouco melhor. Então ele fala assim, que, por exemplo, a gente sempre pensa que a gente tem que correr atrás do sucesso, né? Eu tenho uma das minhas filhas que ela tem uma escola de ginástica. E ela não é a única que tem escola de ginástica. Tem outras pessoas que têm escola de ginástica. Mas ela, bli ainará, ela no primeiro dia que ela anuncia inscrições, as inscrições dela lotam. E tem outras que também são pessoas que são, como se diz, qualificadas e não têm o mesmo sucesso que ela. Então, eu sempre digo, o nisayon aqui é você entender que a tua inscrição não está terminando em 1 minuto porque você é o máximo. Não, ela realmente é uma boa professora, ela realmente é muito dedicada e o curso dela, as meninas realmente como se diz, mitkadmot, como se fala isso, se desenvolvem bem. Mas, por outro lado, ela tem que entender que isso é Siyata Dishmaya. Ou seja, existe aqui uma energia espiritual forte que está dando para ela essa Siyata Dishmaya que ela consegue ter sucesso fácil, Baruch Hashem, tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente tem que se anular nesse momento, entender que a Siyata Dishmaya vem de Akadosh Baruch Hu e não pensar que eu sou a dona da carne seca, entendeu? Que eu sou a melhor e eu sou... Ou seja, a gente tem que fazer a nossa ishtadlut, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas, por outro lado, tem que estar claro para a gente que quem traz o nosso sucesso, seja lá no que for, seja no trabalho, seja no estudo, seja no Chinuch Eladim, seja no Shalom Bait, seja em qualquer tema da que a pessoa tem contato, quem dá a Siyata Dishmaya é a Kadosh Baruch Hu, tá bom? Tem uma história conhecida do Hillel Zaken, que veio um goi para ele, pediu para ele que ele queria ensinar, que ele ensinasse ele toda a Torá, al-regel echad, em 1 minuto. E Hillel olhou para ele e falou: Ma shesanui alecha al taseh lechaverecha, kol hashar ze perushim lech vetilmad. O que você não gostaria que fizessem com você, não faça com o próximo. Tudo, a parte disso, isso é toda a Torá. A parte disso são só explicações, vai lá e estuda. Aí o Baal HaTanya pergunta, Bemet, tipo, todas as alachot que a gente tem, Shabbat, Hagim, sei lá, Kol Minei, isso aqui tem a ver com Ve'avta Lirecha Kamocha, com amar o próximo? Ma Kesher. E aí ele responde que realmente a Torá, ela se baseia no amor ao próximo de verdade, no amor a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, se você for analisar a profundidade das alachot, a profundidade das mitzvot, você vai chegar na essência de que tudo está ligado com a Avá. A Avá lereu, amor ao próximo, e a Avá Kadosh Baruch Hu, o amor a Hashem. Ok? Agora, por que as pessoas se confundem? Por que a gente não vê com tanta clareza essa energia espiritual ao nosso redor? Ela está no ar. Quem abre os olhos vê. Eu sempre falo para vocês, quem abre os olhos vê Siyata Dishmaya em tudo. Tá? A gente falou disso a semana passada. Agora, por que a gente se confunde? Porque, na verdade, nós temos algumas partes da alma, tá? Então, tem a Nefesh Elokit, a alma espiritual, e tem a Nefesh Behemit, a alma material, ok?
Quando elas não estão equilibradas uma com a outra, a pessoa se confunde. Tá bom? Então, vamos começar do começo, explicar essa parte para entender melhor. A Nefesh Behemit, que é a alma material, ela funciona sobre a lei da sobrevivência. O que quer dizer? Ela é responsável por fazer a gente perceber o que o corpo precisa para ela continuar viva. Ok? Ou seja, ela dá os simanim, os sinais de que está frio, você precisa de uma malha. Ela dá os sinais de que você não comeu há muitas horas, você está com fome, teu corpo precisa de comida. Está muito calor, teu corpo precisa de água. Você está se esforçando demais, você precisa descansar, precisa dormir. Ou seja, o tafkid, a função da Neshama Behemit, da alma material, é fazer a gente perceber coisas ligadas com a sobrevivência para a gente continuar vivo, ok? Qual o problema? O problema começa quando a alma material acha que ela tem que dirigir a minha vida. Ou seja, ela não só vai te dizer, você tem que comer, como ela vai te dizer o que você tem que comer, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, o que você gosta de ser, com quem que você tem que ter relacionamento. Essa parte não é a função dela. Quando a gente começa a confundir as funções, aí as coisas se misturam, ok? E aí qual é o negócio? Que ela começa a te buzinar na orelha. Mas você vai sair com essa menina Yarne? Olha como essa menina tá vestida. Olha como essa menina tá não sei o quê. Mas na tua alma espiritual, você sente que, puxa, ela é uma pessoa boa. Ela tem boas qualidades. Por que eu não vou ser amiga dela? Aí vem a alma material e fala, imagina, que vergonha, você vai sair com essa menina, Yarne, não sei o quê. Entendeu o negócio? Quer dizer, começa uma luta interna entre o material e o espiritual. Ou seja, a alma espiritual, ela procura o que é realmente verdadeiro. Ou seja, o que importa se a menina está vestida com uma saia até o pé ou com a roupa da moda? O que importa é a essência dela. É como ela te trata. Se ela é uma amiga verdadeira, ok? E não como ela está vestida. Como ela está vestida é os olhos materiais, ok? E tá bom. E se ela gosta de se vestir Yarne? What's the problem? O que isso importa para você? O que isso vai te influenciar na tua vida? Você não precisa se vestir desse jeito. Ela que se vista como ela quiser. O que importa para você é o teu relacionamento com ela, 1 a 1, ok? Mas aí, quando a alma material começa a te confundir, você acaba, como eu falei antes, se comportando de uma forma que não é você, Behemit, ok? E, na verdade, o que tem que ser a alma material? A alma material tem que ser como um Beit HaMikdash. Ou seja, a casa para receber a Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu é espiritual, totalmente espiritual. Ele não tem como se manifestar, Keviachol, no mundo, senão através do material. Assim ele determinou, o que a gente chama de natureza, ok? Então, o Beit HaMikdash é a casa que a Kadosh Baruch Hu determinou que ele assim vai morar. Então, a mesma coisa. A alma material, ela é responsável pelas partes materiais, mas não pelas partes espirituais, não pela essência verdadeira do mundo, a essência verdadeira da criação, ok? Aí, se a alma espiritual está se expressando claramente e existe um equilíbrio
entre as duas, então a pessoa não se confunde. E a gente tem que saber que essa alma espiritual é um pedacinho de Akadosh Baruch Hu. Assim como está escrito que Hashem soprou nas narinas de vida, nas narinas de Adam Arishon, e Adam viveu. E aí tem os comentaristas que falam que, na verdade, ele insuflou parte dele mesmo, de Akadosh Baruch Hu. Então, cada um de nós é uma centelha de Akadosh Baruch Hu. Ok? E aí você tem que lembrar, a gente fala todo dia, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O que quer dizer Echad? Que não existe nada fora de Akadosh Baruch Hu. Ou seja, Enod Milvado. Toda essa energia infinita, ela é revelada na criação. Você só tem que abrir o olho e entender o que está ao teu redor. E quando a gente consegue se conectar com essa realidade, ok? Que é, na verdade, a nossa essência verdadeira, a gente tem uma paz espiritual. Por exemplo, vamos dizer exemplos bobos do nosso dia a dia, ok? Você está saindo atrasado e corre, perdeu o ônibus. Se você acha que, eu que mando aqui, eu que tenho sucesso, eu que isso, eu que aquilo, você começa a se culpar. Aquela me atrasou, eu ia entrar para me pentear, a outra estava no banheiro, por culpa dela eu perdi o ônibus. Não, Hashem não queria que você pegasse aquele ônibus. Se você entende que Hashem controla tudo, Enod Milvado, Hashem Echad, Ushmo Echad, tudo está sob o controle dele, existe essa energia no ar que eu tenho que perceber. Então, você não vai falar, uau, aquela menina me atrasou porque não deixou eu entrar para me pentear. Você vai entender que isso faz parte de um plano. Hashem queria que você pegasse aquele ônibus e não aquele ônibus, tá? Justo, vocês me lembraram, aconteceu uma coisa comigo essa semana, que eu falei, era Erev do jejum, Shvaiser Betamuz. Eu cheguei em casa cedo para cozinhar para as crianças, para comerem antes do jejum. E aí, sei lá, tocou meu telefone, não sei o quê, eu acabei ficando ocupada quase até a hora da Shkiá. E nesse dia, no Erev do jejum, eu tinha um casamento de uma menina que eu tenho muito kesher com ela, tá? Uma menina que estava casando com 27 anos. No Erev jejum, ou seja, no Leil Shvaistre, ela casou, não tinha mais data. Ela tem 27 anos, o Hatan dela acho que 32, alguma coisa assim. Então eles não queriam esperar até depois, mas depois de Tisha B'Av, eles pegaram essa última data, que não é o Achim Nechmad, mas tudo bem. E eu fiquei na dúvida, uau, será que eu perco a Rupá e cozinho para os meus filhos? Ou eu vou e tá bom, eles vão se virar, sei lá, tem isso na geladeira, tem aquilo na geladeira, começa a fazer Heshbonot, tá? Começa a fazer os cálculos, né? Bom, corri para o ônibus, falei, eles vão se virar, eu vou na Rupá, eu volto cedo, tal. Eles vão se virar. Fui para pegar o ônibus para Beit Shemesh, perdi o ônibus. Aí eu falei, opa, naquela hora eu falei, isso aqui não está me cheirando bem. Não, eu pensei na hora que isso aqui podia ser um sinal para mim que eu estava errada. Talvez eu tinha que cozinhar primeiro para as crianças, depois ir para Messamrim. Depois que as crianças estiverem Messudarot, com comida feita, vai para Messamrim. Mas eu tinha, assim, na minha Neshama que eu queria estar nessa roupa, tá?
Bom, perdi o ônibus de Beit Shemesh, aí peguei um ônibus para Yerushalayim, parei no meio do caminho, atravessei uma ponte lá da vida e peguei um ônibus para Beit Shemesh. Peguei o ônibus para Beit Shemesh, aí fiquei, sei lá, no meio do caminho, eu falei, eu acho que aqui eu tenho que saltar. Resumindo, eu não sei o que passou na minha cabeça, eu saltei no meio da estrada. Chute no meio da... Só que eu só me dei conta quando eu desci do ônibus. Eu olhei e falei, eu não acredito. Eu desci no lugar errado. Tive que esperar o próximo ônibus para poder chegar no hotel. Peguei o próximo ônibus, ele me deixou um pouco longe do salão. Aí eu esperei um quarto ônibus para chegar no tal do salão. Bom, eu cheguei assim, em cima da hora da Rupá, mas eu cheguei lá e falei, Hamudá, você está errada. Para mim mesma. Ou seja, você tem que estar ligada na tua essência e ser verdadeira, falando, peraí, Hashem está te puxando a orelha. Aquilo ainda vai casar que você está certa. Não é normal você ter que pegar 4 ônibus em vez de 1. Tem aqui alguma mensagem. Bom, resumindo, fora isso, eu cheguei lá, coitado do garoto, ele escolheu o cantor que eu mais não suporto. E aí eu falei, eu não vou ficar nesse casamento. Bom, acabou a Rupá, eu falei, eu tenho que achar uma carona, Eu olhei um garotinho assim, tava ele e a esposa, um bebê. Eu falei, vocês estão indo para Yerushalayim? Não, a gente está indo para Tel. Eu falei, é aqui mesmo, vamos embora. Me deixou em casa. E aí eu falei para mim mesma, eu fiz errado. Cheguei em casa, estava morta, tá? Depois dos 4 ônibus, no calor. E falei, eu vou agora cozinhar para as crianças. Tá bom, eu voltei cedo, a roupa era cedo, eu voltei cedo, mas, tipo, eu senti, assim, que eu estava errada, tá? E aí, quando eu estava lá cozinhando para as crianças, eu senti uma paz espiritual. Em vez de eu pensar, puxa, perdi o casamento, que eu queria muito estar nesse casamento dessa menina, eu pensei, eu estou sentindo que eu estou fazendo a coisa certa. Eu senti... Era um casamento que você fez? Não. Casamento que eu fiz, não posso ir embora. Essa menina, ela mora na minha cidade e ela sempre prepara a minha malinha que eu levo para os casamentos. Ela me limpa, ela limpa as minhas, os castiçais, ela renova as velas, ela põe o copo do Hatan, ela prepara a minha malinha. Todos os casamentos ela prepara a minha malinha. Então, eu falei, eu tenho que ir. Uma menina com 27 anos, aliás, eu participei também muito do shidur dela, eu ensinei para ela aquele negócio do pensamento positivo, não sei quem escutou o meu podcast sobre pensamento positivo, você tem que escutar, e aí você tem que eu vou te mandar. E ela, mamãe, eu falei com ela 2 horas sobre esse podcast. 2 semanas depois, ela começou a sair com esse garoto e ficou noiva. Ou seja, eu tinha, assim, eu tinha uma super vontade de estar nessa Rupá. Mas na hora que eu entrei na minha cozinha e comecei a cozinhar, eu falei, isso é a minha função. É isso que eu tinha que fazer. Ok? Era isso que eu tinha que fazer. Então, outra vez, a gente tem que estar muito verdadeira. E saber que realmente a gente tem uma função. Ok? Agora, o que acontece? Voltando para as Neshamot, tá? Quando a gente é criança, a gente está acostumado com sardut. Ou seja, a gente está acostumado só com a parte de eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso de roupa, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou seja, a criança, em certo sentido, ela nasce egoísta. Porque ela só percebe a Neshama Behemit, tá? A alma material. E o papel dos pais é ensinar para ela, para a criança, que, peraí, existe outro lado aqui na história. Existe uma alma espiritual que precisa também ser escutada.
Ok? E aí, por exemplo, teu vizinho comprou um carro novo, ok? Se você não recebeu essa informação de que Hashem é errado, tudo que ele faz para mim é para o meu bem. Eu tenho um tafkido, eu tenho uma função. Hashem vai me dar tudo que eu preciso para cumprir a minha função. Se eu tenho um carro X ou um carro Y, Hashem é que vai determinar o que é o melhor para mim. Então, não vai te mexer do lugar se o cara tem um Tesla e você tem um sei lá o quê. Ok? Um Hyundai. Ok? Mas se você não tem essa informação, tudo dói. Tudo dói, exatamente. Ou seja, por que ele tem um carro novo e eu não? Por que ele merece um carro novo e eu não? E aí a pessoa começa a entrar num schwung de se culpar. Ah, talvez eu não estou me dedicando o suficiente para minha parnassá, talvez eu não estou me dedicando não sei o quê, e eu começo a me culpar. E por que eu não cheguei nesse mamad, nesse ponto, e o outro chegou? Ou seja, a alma material começa a leishtagueia, começa a enlouquecer, e eu começo a me sentir menos do que os outros. E aí o ego me empurra, né? O ego está sempre lá falando na nossa orelha, buzinando, e o ego me empurra para fazer coisas que eu, talvez na minha essência, não faria. Ok? Por quê? Porque eu tenho que mudar o meu mamad, eu tenho que mudar minha posição, eu tenho que estar com aquelas pessoas, eu tenho que ter mais sucesso, eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que ser mais magra, eu tenho que ser mais isso, eu tenho que ser mais aquilo. Essa história de dieta, por exemplo, que a gente sempre fala da dieta, tá? A dieta é outra coisa. Tem um livro da Beth Weinrich que ela sempre fala sobre isso. A gente tem que saber respeitar o nosso corpo. Ou seja, tem aquelas meninas que elas são mid, tá entendendo? Elas são magérrimas. Pipi. E tem meninas que elas podem fazer dieta 10 anos, elas nunca vão ser paléticas como a Plone, tá entendendo? E elas têm que respeitar o corpo delas e não começar a se culpar e ficar deprimida e não sei o quê. Por quê? Esse é o corpo que a Kadosh Baruch Hu te fez. Não estou falando senta e come macarrão com chocolate. Não. Faz o teu esforço, faz o teu regime, come bari, come nas horas certas, tá entendendo? Mas não se jogar da janela se você não tem 45 quilos, tá entendendo? Ou seja, chegar nesse equilíbrio, seja, se respeitar, exatamente, tá bom? Mas quando as almas não estão equilibradas, a alma material com a alma espiritual, Pachut, você pode chegar aos 50 anos e começar a se culpar. Eu não tenho sucesso, eu sou egoísta, eu sou agressivo, eu sou medroso, eu sou invejoso, eu sou isso, aquilo. Por quê? Porque você entra num local que não é o teu. Não é o teu. E isso, Dafka, me lembra uma menina que era minha aluna. Ela, tá bom, chegou na Midrashá, obviamente, com Havayot, né, de uma pessoa que não cumpre Torá. E, leat, devagar, ela foi subindo e ficando mais espiritualizada, subindo na espiritualidade dela, ficando mais religiosa, até que chegou num ponto que a gente decidiu que ela já podia sair de Shidduchim. Tá? Eu vim conversar com ela e eu falei para ela que eu queria apresentar ela para um menino assim, assim, assim. Bemeto, o menino era um anjo, era assim uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Então, a primeira reação que ela teve foi olhar para mim e falar: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era assim, eu era assá. Eu não mereço esse menino. E eu
via a essência verdadeira dela. Eu via a alma espiritual dela, Bemet, a Nefesh Elokit dela. Eu via o potencial que ela tinha. E eu olhei para ela e falei assim, não, essa não era você. Essa era a fantasia que você vestiu para ser valorizada e amada no mundo que você estava, ao redor das pessoas que você se encontrava. Mas essa não é você. Eu estou vendo que é você. E ela chorava. E, bom, eu obriguei ela a sair com o garoto. E Baruch Hashem demorou, foi um processo bem difícil de ela aceitar que Magia La'atov, de ela aceitar que as coisas que ela fez errada não eram ela. Era só uma capa. Uma capa, um bilbul, uma confusão entre a Nefesh Behemit e a Nefesh Elokit dela. Eu não entendi. Ela falou que ela não merece que a menina do rock é? Melhor. Ele era muito bom para ela, porque ela leva para trás e falava que ela fez isso, que ela fez aquilo, então ela não era suficiente boa para ele. E, bom, foi Bemet um shidur complicado, e graças a Deus, ela fechou com ele, casou com ele, e Baruch Hashem, eu tinha razão, e ela começou a colocar para fora toda essa essência linda que ela tinha, todo esse potencial que ela tinha dentro dela, escondido atrás de uma fantasia de uma menina hiloniá, ok? E ela começou a tirar a essência verdadeira dela para fora. E Bemet, ela é uma menina muito, muito, muito especial, entendeu? E então eu falo, Baruch Hashem, eu acertei. Agora, se eu desligo a minha fé, a minha Nefesh Elokit, ou seja, eu escuto o meu ego, então realmente nada faz sentido. Tudo se confunde, entendeu? E aí o Rav Jacobs fala, você está como construindo uma casa de cartas. Ou seja, building a house of cards. Sabe quando você começa aquela... Tem gente que faz brincando, né? Começa a fazer uma casinha com cartas de baralho. Você tem que toda hora prestar atenção. Aqui está caindo, aqui desequilibrou, não sei o que. Você está o tempo inteiro em tensão, que aquele negócio não vai despencar. Tá entendendo? A House of Cards. E o que a gente tem que entender é que essa House of Cards, essa casa de cartas, não tem base. Ela não é uma base... forte, é uma coisa que vai cair. É o que eu falo, é a fantasia, tá entendendo? E imaginem a pressão, o lahatz, a pressão que a pessoa tem, entendeu? De o tempo inteiro tá agradando os outros e fazendo o que os outros acham certo e tal. É horrível. É pachut horrível. Então, o que a gente tem que fazer realmente é o tempo inteiro tentar ficar ligado na nossa alma espiritual. Perguntar para a gente o tempo inteiro o que sou eu, o que é o ego falando atrás da minha orelha, tá? Por exemplo, às vezes eu tenho eventos importantes, tipo grandes, com gente importante. Nesses eventos, muitas vezes, eu começo a entrar em lahat e falo, começo a escutar o meu ego falando, ei, quem falou que você tem capacidade de pegar um evento desse? Quem falou que você vai conseguir fazer o que ele gostaria? Quem falou que vai dar certo? Você vai arriscar teu nome? E se der tudo errado? E se ele não ficar contente? Você vai acabar a tua carreira. Como que você vai pegar um negócio desse? E aí eu falo, opa, pera, respira. E eu falo, eu sou só um tzinor, eu sou só um canal para vir abrahar. Eles procuraram a mim, isso quer dizer que a Kadosh Baruch Hu queria dar essa brachá para mim. Se a Hashem deu essa brachá para mim, é porque eu tenho capacidade de fazer. E eu não faço nada. Eu sou um canal de Kadosh Baruch Hu. Ou seja, eu vou fazer a minha parte. E Bemet, quando eu pego um casamento,
eu entro de corpo e alma, mamash, de corpo e alma e coração, mas o sucesso é a Hashem que vai mandar. Se tudo vai letaktek, isso é a Kadosh Baruch Hu que vai determinar. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu ponho a minha experiência de 20 anos na mesa e todos os casamentos Bli Neder, eu dou tzedakah, eu faço tefilá e falo, Hashem, por favor, me dá seta de Shmaya. Principalmente os casamentos grandes e importantes. Então, o que eu quero dizer? Quando você joga para cima, quando você desapega, você entende que o teu sucesso está na mão de Hashem, isso chama-se bitul. É você se anular para a essência verdadeira da criação. Isso é a única coisa que consegue ajudar a gente a passar Nisionot Kashim, como a morte de uma mãe, Hasve Halila, ou até como coisas mais fáceis, como a gente falou nos exemplos. Então, Bezerra Hashem, que a gente consiga se conectar numa cor, na raiz, na essência da criação, e Bezerra Hashem, Shenishma Arak, Besorot Tovot.